Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante para engenheiros civis e arquitetos que trabalham com laudo de avaliação. A gente vai falar sobre 7 erros mais comuns em avaliação de imóveis, e são os erros que eu vi ao longo da minha jornada como avaliador de imóveis. Trabalho com avaliação de imóveis desde 2006. Então já vi bastante coisa, bastante erro, e tem alguns erros que são já bem comuns. E eu te peço que fique aí até o final, você não vai se arrepender, tá? E principalmente você vai ter o conhecimento aí dos erros mais comuns, você vai poder evitar cometer esses erros. E se você está iniciando agora na carreira, ou pretende iniciar na carreira de avaliação de imóveis, você precisa saber disso, tá? Para você não cair nesse erro, nesses 7 erros, tá? Eu decidi compartilhar isso com vocês para que vocês não caiam nesses erros que eu já vi tanto. Para quem não sabe, eu sou major do Exército, então eu me formei no IME em Engenharia de Fortificação e Construção e continuo trabalhando no Exército, mas faço trabalho na área de avaliação de imóveis, que é o meu foco principal. Tá? Essa área de avaliação de imóveis, ela é realmente o mel da engenharia. Tá? Ela é o mel da engenharia por quê? Porque é onde a gente tem os maiores faturamentos no menor tempo, com menos desgastes físicos e também com baixo investimento. Então vamos aqui direto ao tema, vamos aos 7 erros. Tá? Eu numerei aqui, procurei botar mais ou menos numa ordem dos erros que mais aparecem quando eu vou pegando laudo de avaliação. Tá? Eu não coloquei em ordem de importância erros que são mais graves ou menos graves. O erro que eu mais vi ao longo desses 15 anos que eu trabalho com avaliação de imóveis foi pegar laudos de avaliação que não indicam os dados de mercado que aquele avaliador efetivamente utilizou no modelo final. E no método comparativo, naturalmente, a gente precisa montar uma amostra de dados de imóveis que são semelhantes ao avaliando. Quando a gente monta essa amostra de dados semelhante, a gente fica ali com uma amostra de dados com 20, 30, 40 dados de mercado, 50, depende da disponibilidade de dados e por aí vai. E muitas vezes os avaliadores eles levantam, por exemplo, 50 dados de mercado, só que às vezes o avaliador ele precisa, muitas vezes na verdade ele precisa tirar alguns dados de mercado que eles ficam fora do padrão. E eu vejo muito erro nesse sentido, o avaliador tira dados de mercado, ele não indica quais dados foram efetivamente utilizados, ou seja, ele não fala quais dados ele retirou da amostra. E isso traz para a gente alguns malefícios muito grandes, né? Por exemplo, o avaliador ele pode ter retirado dados importantes, dados que são mais semelhantes ao nosso imóvel avaliando, e se ele tirou aqueles dados mais semelhantes ao avaliando, eu não tenho como saber se eu olho aquele laudo. Não tem como saber exatamente porque ele não informou no laudo. Outra coisa que pode acontecer também, ele pode de repente tirar dados de mercado, sem aquele dado de mercado, a avaliação do seu imóvel ele pode cair o quê? Numa extrapolação. Extrapolação é quando você está avaliando um imóvel e a característica desse imóvel está fora da abrangência dos dados de mercado. Vou dar um exemplo muito simples. Se eu tiver uma amostra de dados com áreas variando de 100 a 500, eu tenho um dado só, por exemplo, nessa amostra com 500 metros quadrados, e o seu avaliando ele tem 450 metros quadrados. Estou dando um exemplo. Nesse caso não está tendo extrapolação. Tá? Não está tendo extrapolação porque a área do seu avaliando é de 450 e nos dados de mercado eu tenho imóvel com área até 500. Mas se o avaliador tiver tirado aquele imóvel que tenha 500 metros quadrados, por exemplo, aquele dado de mercado, e quando ele tira o seu avaliando, ele passa a estar fora do campo de abrangência em relação à área, eu já vou estar extrapolando. E se ele não informou, né, que retirou esse dado de mercado, eu não tenho como saber. Uma pessoa que pega esse laudo não tem como saber. E isso é ruim, porque quando você tem que partir para uma extrapolação, isso é ruim em 2 pontos, tá? Primeiro, porque quando você parte para uma extrapolação, a norma ela traz limites para essa extrapolação. Eu não posso pegar uma
uma amostra de dados que vai até 500 metros quadrados, por exemplo, e fazer extrapolação para avaliar um imóvel de 2.000 metros quadrados. Então, repara que se o avaliador tirar dados de mercado que fazem essa avaliação cair em extrapolação, eu posso estar caindo, inclusive, numa extrapolação além do limite estabelecido pela norma. Então, essa amostra de dados passa a não ter mais validade, esse laudo ele passa a ser facilmente contestado e derrubado por qualquer pessoa. Então, isso é a pior coisa que pode acontecer se você cometer esse erro. Tá? Outra coisa em relação a isso, às vezes o avaliador ele tira alguns dados de mercado de propósito, né? Por algum motivo ele vai querer tendenciar o valor final do avaliando a ser mais alto ou mais baixo. E aí ele tira os dados de mercado de maiores valores, por exemplo. Às vezes porque ele está sendo tendenciado, de repente até por pressão do cliente, né? O que a gente não pode admitir, uma pressão do cliente para que a gente escolha o valor que ele quer. Isso não é legal, porque no final das contas ele não vai conseguir vender o imóvel por aquele valor. Então, se ele indica quais valores foram retirados, você consegue claramente identificar que aquele laudo foi tendencioso ou não, né? Vamos para o segundo, tá? Segundo erro mais cometido. Muitas pessoas confundem objetivo de um laudo de avaliação com finalidade de um laudo de avaliação. Objetivo é uma coisa, finalidade é outra. Tá? Objetivo é o valor, qual o valor que é ser encontrado. E finalidade é qual o processo que aquele laudo vai fazer parte. A norma, o que ela traz? Né? Objetivo é sempre valor de alguma coisa. Valor de venda, valor de locação, valor de liquidação forçada. O objetivo de um laudo é sempre qual o valor a gente precisa verificar. E eu posso ter a finalidade, por exemplo, para permuta, garantias, para qual processo aquele laudo vai fazer parte. Será que ele vai fazer parte de um processo de locação, um processo de doação, ou ele vai fazer parte de um processo de alienação, vai ser feita a alienação do imóvel? Né, em relação a imóveis da União é feito muito isso, alienação. A gente vê muito aí alienação de portos, alienação de aeroportos, alienação para concessão de rodovias, tudo isso envolve avaliação de imóveis, tá, gente? Seguro e por aí vai, tá? Um dos itens obrigatórios do laudo é você especificar qual o objetivo e qual a finalidade daquele laudo. E se você troca isso, fica um laudo que às vezes ele não está falando para qual finalidade, em qual processo ele vai ser incorporado. E isso é ruim, porque um laudo ele tem que ter uma finalidade. Ele vai encontrar o valor de venda de um imóvel para quê? Será que é um valor de venda para ser anunciado o imóvel para vender? Ou será que é um valor de venda para fazer parte de uma partilha de bens num processo de herança, por exemplo? Então tem que ter sempre ali a finalidade bem descrita. Então, voltando a falar, a finalidade é diferente de objetivo. Eu sei que muita gente já teve essa dificuldade de o que é objetivo e finalidade, que parecem sinônimos, mas para a norma não são sinônimos, tá? É aquele negócio, né? Parece, mas não é, né? Igual aquele comercial do Denorex, lembra? O pessoal das antigas aí vai lembrar. Parece, mas não é, tá? Vamos ao terceiro erro mais cometido, tá? Quando o avaliador monta uma amostra de dados e essa amostra de dados cai em micronumerosidade, tá? Muitas pessoas já devem ter passado por isso, quando a gente tem micronumerosidade. O que é micronumerosidade, né? Talvez tenha gente na live que não sabe o que é isso. Quando a gente monta uma amostra de dados, a gente levanta os atributos de cada imóvel desse, né, da amostra de dados, são os atributos que a gente chama de características que influenciam no valor daquele imóvel. Então, por exemplo, uma característica muito simples, se aquele imóvel tem um padrão de acabamento, um estado de conservação, isso acho que fica mais fácil de vocês entenderem, um estado de conservação ruim, um estado de conservação médio, ou um estado de conservação muito bom, aquele imóvel novo, né? Então repara que eu estou trabalhando com 3 códigos aí nessa que a gente chama de variável. Então essa variável padrão estado de conservação, ela teria 3 códigos. E micronumerosidade é quando em uma amostra de dados
eu tenho, por exemplo, menos do que 3 dados de mercado em cada uma desses códigos, desses valores. Então, se eu chamo de um ali o código que é referente ao imóvel que tem estado de conservação muito ruim, 2, estado de conservação de um imóvel ser padrão médio, e 3, um estado de conservação muito bom, ou um imóvel realmente novo. E na amostra de dados, se eu tiver só 2 dados de mercado com estado de conservação muito ruim, eu posso até ter mais nos outros, 5 de conservação média, 10 de conservação alta, mas só 2 no estado de conservação ruim. Isso é o que a norma chama de micronumerosidade. E isso é proibido porque ele causa distorções no modelo, porque quando a gente pega essa amostra de dados, a gente precisa fazer um tratamento de inferência estatística, é uma modelagem matemática, e quando a gente tem poucos dados de mercado, no caso, normalmente menos do que 3 dados de mercado, em cada código desse, o modelo ele não fica com uma boa consistência. Então a parte matemática não vai funcionar. E se não vai funcionar, você não pode usar o modelo dessa forma. Então a norma ela simplesmente proíbe que você utilize modelos que apresentem esse problema, que é a micronumerosidade. E por que isso é tão ruim? Porque às vezes você teve um trabalho imenso para montar uma amostra de dados, só que você não teve o cuidado de colocar pelo menos 3 dados de mercado com aquelas características. E por que isso é tão ruim? Porque o seu dado não vai ter validade. Seu dado não, a sua avaliação não vai ter validade. E quem perde com isso? O avaliador perde com isso, porque ele vai produzir um laudo, esse laudo não vai ter validade, o cliente dele não vai poder utilizar aquele laudo, ele vai ter que refazer aquele laudo depois, e é ruim até para a imagem do avaliador, né? Imagina, você entrega um trabalho, depois de uma semana, 2 semanas fazendo aquela avaliação, e o seu cliente vai usar aquilo num processo, de repente, judicial, e aí o juiz nomeia um perito dele para poder analisar o laudo, e ele vai ver que tem micronumerosidade, seu laudo volta. Então, dificilmente seu cliente vai te contratar de novo. Então, você perde bastante com isso, tá? Então, muito cuidado com a questão das micronumerosidades, tá? E, na verdade, é bem simples de resolver, tá? É bem simples mesmo, muito mais do que parece. Bem mais simples do que o próprio nome, né? Micronumerosidade. Vamos aqui ao quarto erro, tá? É que às vezes o avaliador não insere o endereço e a fonte dos dados de mercado nos anexos daquele laudo. Então, se o avaliador não insere o endereço e a fonte dos dados de mercado, a gente tem diversos problemas, tá? Um problema, a norma ela fala para a pessoa, para o avaliador, identificar. Ele fala que no levantamento de dados, o avaliador precisa colocar as principais características econômicas, físicas e de localização. E se o avaliador não coloca o endereço daquele dado de mercado, às vezes ele fala só o bairro. Só que às vezes o bairro é um bairro muito grande. Eu não sei se tem alguém aí que é do Rio ou conhece o Rio de Janeiro, né? Imagina a pessoa está fazendo um laudo de avaliação lá no Rio de Janeiro, e quem não é do Rio já vai ter ouvido falar nesse bairro. É um bairro gigante do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, é o maior bairro do Rio de Janeiro. É um bairro afastado, mas é o maior bairro do Rio de Janeiro, que se chama Campo Grande. Inclusive eu sou de lá, nasci e fui criado lá. A pessoa coloca simplesmente que aquele dado de mercado é de Campo Grande, não falou nada. E em Campo Grande tem bairros bons, tem bairros ruins, tem bairros próximos a shopping centers, tem vários tipos de valorização dentro de um único bairro. Então você não levantou a principal característica de localização daquele dado. Se você não tiver a localização exata daquele dado de mercado, você não vai saber se ele está num local que é compatível, que é semelhante ao local do seu avaliando. E isso é uma premissa na avaliação de imóveis, você pegar dados de mercado que possam ser comparáveis com o seu avaliando. Se você não sabe onde está o seu dado de mercado, você deixou de colocar uma das principais características, que é a localização. E eu falei também sobre a fonte dos dados de mercado, então elas têm que ser identificadas, tá? Apenas em uma única situação você não precisa identificar a fonte dos dados de mercado, se for dispensado em comum acordo com o contratante, tá? Só que dificilmente o contratante vai falar para você, não precisa colocar a fonte dos dados de mercado. Até porque o contratante normalmente é uma pessoa leiga que não sabe o que se faz num laudo de avaliação. Então a responsabilidade é de quem? Do avaliador. E se você não coloca a fonte
você vai estar infringindo um dos itens da norma. Tá? E seu laudo pode ser facilmente contestado num processo judicial ou qualquer outro tipo de processo. Tá? Ainda faltam 3 erros. Eu ainda tenho um bônus no final, então te peço que fique até o final, vai ter um bônus bem legal. Tá? Bom, vamos aí ao quinto erro. Tá? Quinto erro que eu já vi muito é o avaliador. Eu diria que muitas vezes por desconhecimento da norma, por desconhecimento da tabela de grau de fundamentação da norma. Quem não entendeu o que é isso não precisa se preocupar, tá? Claro que precisa entender, mas não precisa se preocupar. Mas o quinto erro às vezes o avaliador ele ultrapassa os limites de extrapolação do modelo de regressão linear para projetar o valor do avaliando, do imóvel que você está fazendo a avaliação. Resumidamente, extrapolar se você tem uma amostra de dados com áreas, por exemplo, variando entre 100 e 500 metros quadrados e o seu avaliando possui uma área de 600 metros quadrados. Então, repara que a área do seu avaliando está fora dos limites de área da amostra de dados. Então, isso é uma extrapolação. E às vezes o avaliador de imóveis ele quer pegar uma amostra de dados com a variação de áreas pequena, né? Vou dar esse mesmo exemplo, entre 100 e 500 metros quadrados, e ele quer simplesmente fazer a avaliação de um imóvel que tem 2.000 metros quadrados ou 1.500 metros quadrados. E isso não pode. Por que não pode? Porque você vai estar pegando uma amostra de dados de terrenos, vou falar, por exemplo, terrenos muito pequenos, e quer saber qual o valor de um terreno que é infinitamente maior, muito grande. Então o modelo ele não consegue esse poder de explicação. A norma ela proíbe seriamente e se você faz isso, você vai estar caindo num erro muito grande, um erro clássico que vai naturalmente anular o trabalho que você fez, você vai precisar refazer o seu laudo e, enfim, vai causar um transtorno para quem contratou o seu laudo e vai causar uma má impressão muito grande para o seu trabalho. Tá? Lá na norma, na NBR 14653, existem os limites de extrapolação e o avaliador precisa se atentar quanto a isso. Apesar desse nome complexo, limite de extrapolação, mas eu acho que eu consegui explicar de uma forma simples o que é uma extrapolação e em que situação você estaria caindo numa extrapolação. Naturalmente, depois eu vou fazer vídeos explicando essa parte, tá? Então, quem não me segue lá no YouTube, tá? Me segue no Instagram, que vocês vão estar acompanhando todas essas postagens, todos esses conteúdos que eu estiver disponibilizando aí, gravando para vocês, tá? Eu falei os 5 aqui até agora, né? Primeiro seria não indicar dados de mercado que foram efetivamente utilizados. O segundo seria a confusão entre objetivo e finalidade. O terceiro seria uma amostra de dados cair em micronumerosidade. E o quarto, não inserir endereço nem a fonte dos dados de mercado. E o quinto seria ultrapassar os limites de extrapolação. Sexto erro, mais cometido nos laudos de avaliação. O avaliador, muitas vezes, ele não amarra a data de referência do laudo. Todo laudo ele tem uma data de referência, né? Ele não amarra essa data de referência do laudo à data da coleta dos dados de mercado. Tá? Então, eu já vi avaliador que pegou... fez a coleta dos dados de mercado. Lembrando que dados de mercado são vários imóveis ou que eles estão anunciados para venda ou que eles já foram negociados. Onde é que você busca isso? Imobiliárias, por exemplo. Tá? Então, quando você tem uma coleta de amostra de dados, você fez ela num determinado período. Vamos supor que eu tenha feito uma coleta de dados agora em março. Então, gente, a data de referência do laudo, mesmo que eu termine o relatório do laudo um mês depois, mas a data de referência ela tem que ser a data de referência da amostra de dados. Tá? Isso se eu estiver trabalhando com método comparativo de dados de mercado, que é o método mais utilizado, é o método mais difundido e é o mais simples. Né? É aquele quando eu monto uma amostra de dados, com essa amostra de dados eu consigo descobrir o valor do meu avaliando. Então a data de referência do laudo ela não pode ser posterior e nem anterior à data da coleta dos dados de mercado. Vou dar um exemplo muito legal. Vamos supor que a gente fez uma coleta de dados de mercado. Eu terminei a sua coleta de dados de mercado no dia 20 de março. Tá? E continuei fazendo o relatório do meu laudo e terminei em junho.
o relatório, o laudo está pronto. Não tinha pressa para fazer o laudo, o cliente queria esse laudo mais para julho, não tinha pressa, né? Mas a amostra de dados eu levantei em março. E aí vamos supor que de março até maio aconteceu alguma coisa no mercado imobiliário e o valor dos imóveis caiu muito ou subiu muito, o que acontece muito. Vamos supor que você está numa região, você fez a amostra de dados ali, terminou em março, e vai que em abril surgiu uma grande empresa, uma incorporadora de imóveis, anunciou que vai construir um grande shopping num terreno grande ali naquela região, naquele bairro. Cara, só essa notícia da construção de um grande shopping naquele bairro já vai valorizar todos os imóveis no entorno. E se você coletou os dados de mercado antes daquela notícia, eles tinham valor. Se você coletou os dados de mercado depois daquela notícia, ele vai ter o quê? Subido o valor. Aqueles dados de mercado já vão estar com outros valores. E aí, se você terminou o seu relatório, né, o laudo, em junho, e bota como referência junho, você está dizendo para o seu cliente, né, você está dizendo que aquele imóvel que você está avaliando, em junho, ele deve valer, sei lá, 100 mil reais. Só que você usou dados de mercado que você coletou em imobiliárias locais, você coletou antes daquela notícia, né? Então, a data de referência desse laudo tem que ser diante daquela notícia de implantação de um grande empreendimento, por exemplo, um shopping, que vai causar uma valorização muito grande nos dados de mercado. E você vai cair no erro crucial. É você dar o valor de mercado do seu imóvel que não vai estar de acordo com o valor justo para ele. Né? Você vai ter levantado dados de mercado com imóveis de valorização baixa. E aí, como a valorização deles naturalmente vai subir por causa do anúncio de a construção de um grande shopping, né? Isso é um exemplo clássico, acontece em muitos lugares. Você vai estar dizendo para o seu cliente que aquele imóvel vale X, sendo que no mercado atual aquele imóvel vale às vezes 2x, às vezes valorizou muito. Uma coisa que aconteceu há pouco tempo, né? Em 2009 a gente teve o anúncio de que o Rio de Janeiro iria sediar as Olimpíadas de 2016. Então, se eu não me engano, foi em setembro de 2009 teve essa notícia. Cara, aconteceu um boom imobiliário no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, e até em cidades no entorno também, porque outras cidades sediaram algumas atrações, né, dos Jogos Olímpicos, e aconteceu um boom imobiliário. Então, quem estava nesse meio termo fazendo coleta de dados em imobiliários para poder fazer um laudo de avaliação, teve que refazer toda aquela coleta de dados. Então, ele abandona aqueles dados, ele faz novamente uma coleta de dados, vai de novo nos sites, nas imobiliárias, ou vai presencialmente nas imobiliárias, faz uma nova coleta de dados para você ter um valor que vai estar de acordo com aquela valorização, com aquele boom que aconteceu. Como não cair nesse erro? Muito simples. A data de referência do seu laudo, você coloca ela sempre coincidindo com a data de coleta do último dado de mercado. Sempre. Então vamos aí, o 7º erro mais cometido, tá? Fiquem aí, não saem daí depois do 7º erro, eu tenho ainda alguns bônus que vocês vão gostar bastante, tá? Mas o 7º erro é um erro muito simples, muito tranquilo, e se você cometeu foi por descuido ou às vezes esqueceu. Mas eu coloquei ele aqui como 7º erro porque eu já peguei muito laudo para analisar e ele estava dessa forma, tá? E se você comete esse erro número 7, apesar de ser uma coisa muito simples, ele invalida o seu laudo e pega mal para você, tá? Porque errar uma coisa tão básica, né? É simplesmente o avaliador não rubricar todas as páginas do laudo. O avaliador não rubricar todas as páginas do laudo. Gente, é expressamente escrito na norma que o avaliador tem que rubricar todas as páginas do laudo, tá? Ele tem que rubricar, inclusive, os anexos. Então, por que ele tem que fazer isso? Não é só porque está na norma. E não é, né? Se a norma está falando que tem que rubricar, tem um motivo para isso. Mas eu vou te falar qual é o motivo para isso, porque que a norma fala para rubricar. Os anexos que você lança no seu laudo, e dentro desses anexos tem vários tipos de documentação, vai a documentação do imóvel, vai o relatório fotográfico do seu imóvel,
vai o relatório dos dados de mercado que você levantou, vai planilhas de cálculos que você tem utilizado, vai resultados estatísticos, né, da inferência estatística que você fez. Então, o que vai acontecer? Se você não rubricar, você não está falando que aqueles anexos foi você que colocou ali. Se você deixa sem esse anexo, qualquer pessoa pode tirar aquele anexo e colocar um outro. E isso pode invalidar o seu laudo. A pessoa pode colocar um outro anexo, às vezes, de propósito, para poder mudar alguma coisa que você tenha feito, tá? E você perde também a questão da propriedade intelectual desse laudo. Quando você rubrica todas as páginas, você coloca ali a sua propriedade intelectual. Você diz que aquele laudo é seu e aqueles anexos são todos seus. Sugiro o seguinte, você não apenas rubricar, mas numerar todas as páginas, a partir da capa até a última folha, tá? Mesmo páginas que estão falando só anexo 2, ele só fala isso, numere e rubrique. E numera da seguinte forma, 1 de 50, 2 de 50, sempre informando a página e do lado o total de páginas. Se por acaso alguém tirar alguma página, qualquer pessoa vai ver que foi fraudado aquele laudo, tá? Isso mostra, passa uma sensação, uma questão de profissionalismo da sua parte, tá? Então, se você tem esse cuidado de rubricar todas as páginas, se você tem uma assinatura digital, você pode utilizar essa assinatura digital, tá? Em todas as páginas. Isso vai te dar mais autoridade no assunto. Isso vai te trazer mais clientes, eles vão ficar muito mais seguros em te contratar, porque você é uma pessoa que tem um profissionalismo em alta. E você não vai estar caindo num erro muito besta, né? Um erro muito bobo, que poderia invalidar o seu laudo, tá? Então, o laudo ele vai entrar num processo, vai ser entregue para um juiz, vai ser entregue num banco, vai ser entregue para um grande cliente, para uma empresa, ele tem que estar atendendo tudo, tá? Eu vou citar aqui mais uns 3 erros que eu apontei aqui que eu também costumo ver. Às vezes o avaliador ele faz o tratamento estatístico dos dados e ele tem valores observados muito diferentes de valores estimados para os dados de mercado. Vou falar de uma forma bem simples para quem não é da área poder entender. Quando eu pego dados de mercado, né, imóveis que eu coleto em imobiliárias, eles têm já anunciado pelos seus valores, né? Um imóvel anunciado aí para venda por 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 800 mil e por aí vai. Cada imóvel vai estar anunciado por um valor diferente. Esses valores é o que a gente chama de valores observados. Por que observados? Porque são os valores que a gente observou no mercado imobiliário. Simplesmente por isso. E aí, o que são os valores estimados? Quando você faz um modelo de regressão linear, que é uma equação matemática, tá? É uma parte matemática para, com essa equação matemática, você encontrar o valor do seu avaliando. Se você pega essa equação e usa para calcular qual seria o valor calculado de cada dado de mercado, então repara que para cada dado de mercado você vai ter 2 valores. O valor que você observou no mercado imobiliário e vai ter um segundo valor que você, ou no caso, se você estiver utilizando um software de inferência estatística, você vai ter calculado. Então, se o valor observado desse dado estiver muito diferente do valor calculado, isso é um erro, tá? É um erro que a norma pede para os avaliadores observarem e não caírem nesse erro, porque pode estar indicando, por exemplo, falta de alguma coisa importante naquele laudo que você deixou de considerar, tá? Outro erro é as pessoas confundirem o uso de campo de arbítrio e intervalo de confiança, tá? Eu não vou me ater a explicar aqui agora, eu vou fazer uma publicação explicando sobre isso, mas quem trabalha na área, fica ligado, porque muito em breve eu vou trazer essa informação mais detalhada, uma aula bem explicada, tá? Então seria a pessoa confundir quando é que usa um campo de arbítrio, quando é que usa o intervalo de confiança. Isso é só, esses 2 nomes que eu falei servem para você mostrar no final do laudo qual que é o valor mínimo, médio e máximo daquele imóvel que você está avaliando. Você sempre vai chegar numa faixa de valores. Você fala que um imóvel que você está avaliando, ele pode ser vendido ou anunciado, por exemplo, entre 100 mil e 120 mil reais. Um exemplo. Então você tem um mínimo e máximo. É esse intervalo, tá?
Então muitas pessoas confundem quando usar um intervalo ou outro. E o 10, né, o 10º erro, esse muita gente vai se identificar, é quando a gente tem profissionais não habilitados fazendo laudo de avaliação, tá? Esse é um erro inadmissível, tá? A parte de laudo de avaliação, a confecção de laudo de avaliação, ela é exclusiva de engenheiros civis e arquitetos, quando eu estou falando em avaliação de imóveis urbanos, tá? E eu estou falando, e é exclusivo de engenheiros agrônomos e engenheiros florestais, quando a gente está falando de imóveis com aspectos rurais, tá? E a gente tem as outras engenharias, engenheiro mecânico, eletricista, engenheiro de minas, cada um avalia dentro da sua área de atuação. Então, não posso ter, por exemplo, um laudo de uma casa, de um apartamento feito por um engenheiro mecânico. O engenheiro mecânico ele vai avaliar máquinas e equipamentos. Assim como eu, engenheiro civil, não posso avaliar máquinas e equipamentos. Assim como eu, engenheiro civil, não posso avaliar uma fazenda de produção agrícola. Não posso, não está fora da minha área, tá? Então eu já peguei alguns laudos onde o avaliador ele era engenheiro civil, isso acontece bastante, e ele tinha avaliado um imóvel rural. Então o laudo não tem simplesmente validade, tá? É um laudo que ele vai ser descartado, né? Ele não tem validade jurídica e não pode ser usado em nenhum processo, tá? Por que isso não pode? Imagina que eu estou fazendo a avaliação de uma fazenda para plantação de soja. Imagina você, engenheiro civil, você estudou alguma coisa sobre capacidade de uso de solo? Sobre estudo de solo para plantação de soja, ou se esse solo serve para plantar o que? Ele é bom para plantar soja, é bom para plantar abobrinha? Então tem toda uma questão da engenharia agronômica que o engenheiro civil não vai saber. Assim como quando a gente está falando de avaliação de imóveis urbanos, tá? Questões de aspectos construtivos, aspectos até de norma, né? De padrão de norma, tamanho de área, tem tamanho mínimo de área, né? De um imóvel, altura de um imóvel, questões de estrutura do imóvel, fundação. Como é que um engenheiro mecânico ou um engenheiro agrônomo vai fazer a avaliação de um imóvel urbano, sendo que ele não sabe essas questões, ele não teve essas disciplinas na faculdade. Então, por isso que cada avaliador ele deve atuar dentro da sua área de atuação, tá? Então, esse é o erro que eu julgo o mais grave, tá? O mais grave de todos. Ele não é o mais cometido, graças a Deus eu não vejo ele como o mais cometido, pelo menos onde eu trabalho eu não recebo muitos laudos assim, mas já recebi, e esse é um erro realmente que não dá para passar, não dá para aceitar um laudo feito dessa forma, tá? Eu gostaria agora de recapitular quais foram esses 7 erros. Primeiro erro, não indicar dados de mercado que foram efetivamente utilizados no modelo. Erro número 2, fazer confusão entre objetivo e finalidade do laudo. Terceiro erro, a amostra de dados cair em micronumerosidade. Erro número 4, não inserir o endereço e a fonte dos dados de mercado. Quinto erro, quando o avaliador ultrapassa os limites permitidos de extrapolação do modelo. Sexto erro, quando o avaliador não amarra a data de referência do laudo com a data do último dado coletado. Sétimo erro, quando o avaliador não rubrica, não numera todas as páginas do laudo. Isso é só o começo, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já vi muita gente cair em erros desse tipo, avaliadores batendo cabeça. Eu já avaliei imóveis desde 2006, então eu já estou há algum tempo nessa área e eu vi que eu posso ajudar muita gente. Eu sei que você é uma pessoa muito grata, assim como eu, e você vai dar um curtir. Você vai dar um curtir, porque isso ajuda a crescer o canal, ajuda a motivar cada vez mais. É muito bom para a gente que está produzindo o canal ver que isso está tendo um bom retorno, tá? E dê um curtir aí, tá? Vai lá, dá um curtir, não seja morno, seja uma pessoa aquecida, seja uma pessoa para frente, tá? Dê um curtir, faça a sua parte, tá bom? E se você gosta de conteúdo de qualidade, valor para você, valor para a nossa classe, para os engenheiros civis e arquitetos, se inscreve lá no meu canal do YouTube, principalmente. Além de curtir, se inscreva no canal. Meu Instagram é Marcão, sem o tio, tá? _ engenheiro. Clica na bio do meu Instagram. Quando você clica lá, abre uma opção para você preencher um formulário, tá? Esse formulário é um formulário muito curto, mas muito objetivo.
E lá você pode deixar perguntas, deixar sugestões de temas, aquilo que você mais está apanhando para resolver, tá? Aquilo que está te empacando realmente para poder você melhorar, para você ganhar realmente, faturar nessa área, o que está te atrapalhando a faturar nessa área de avaliação de imóveis. E eu vou ter o maior prazer de fazer essa live, ou se eu não for fazer a live, eu vou gravar conteúdo e postar ele já editado, como uma aula realmente, né? E é isso, eu acho que a gente vai ficando por aqui, estou muito feliz, dá o like, dá o like, dá o like, tá? Fica com Deus, gente, obrigado aí, até mais, tchau, tchau.